Alô, torcida, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do Fluminense para você e dizer o seguinte, tá? A informação que me animou demais, né? Me deixou ali bem esperançoso e eu quero dividir essa informação aqui com você pra gente trocar aquela ideia. Sinceramente, se isso aqui acontecer, eu espero uma nova era no Fluminense e eu vou te explicar o porquê disso, tá bom? Mas antes, por favor, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei e se inscreva aqui no canal do Flu também se você ainda não está inscrito. Venha fazer parte do canal que não para de crescer. Ter você aqui é um grande presente. Muito obrigado. Vamos lá, meus queridos. Primeiro, antes de trazer a informação que me alegrou, que me deu uma animada, eu quero trazer outras informações, né? Fluminense com problema na zaga. Parece que esses problemas estão ficando para trás, pelo menos em relação à falta de peças, tá? Tudo isso porque a gente tem a volta de Julián Millán, né, que já pode voltar aí e a reforçar a equipe na Libertadores. Vamos ver o que o Marcão vai fazer, né? Se o Marcão vai manter Inácio e Thiago Silva ou vai usar o Julián Millán, né, ali na esquerda e vai manter o Thiago Silva e o Inácio voltaria para o banco. Não sei, eu acho que vai depender do momento, né? Do momento ali que os jogadores estão vivendo. E eu acho que o Inácio está vivendo um bom momento, né? Vem jogando bem, né? Mas é isso, né? Vai depender do Marcão, mas pelo menos a gente tem aí essa boa notícia que é a volta do Julián Millán, né? Muito bom jogador, estava vivendo o melhor momento dele, né? E infelizmente teve uma lesão séria. Eu acredito que Julián Millán, com o nosso querido Thiago Silva, tem tudo para brilhar muito. Por que eu falo que o nosso querido Inácio pode dar vaga para ele? Eu vou te explicar. Não é porque eu quero injustiça, não. Deixa eu botar o boné. É pela questão, pessoal, simples questão de posicionamento e pé, né? Tipo assim, o que tá acontecendo aqui? No Fluminense atualmente, nós estamos vendo o Thiago Silva, né, fazendo ali o lado esquerdo, né? Só que o Thiago Silva já fez durante vários anos na carreira dele, o lado esquerdo, isso aí não é um problema, né? Mas a gente tem ali um pé, quando o cara é canhoto, pela esquerda, a saída é melhor. Então, por isso que as pessoas sempre optam em deixar tipo, um Thiago Silva na direita, né, para ter o melhor dele e colocar um zagueiro de pé esquerdo, né, para fazer essa saída de bola pela esquerda, que você ganha mais espaço, você ganha mais profundidade, você ganha mais facilidade em sair. Por isso que é sempre bom no lado esquerdo da zaga você ter um canhoto, tá? É basicamente por causa disso. Então, eu não sei se o Marcão fará isso, né? Mas melhoraria ali a saída de bola do Fluminense. Mas entendo também que o Inácio vem fazendo um grande ano. Quer dizer, um grande ano não, né? Acho que os últimos jogos do Inácio foram bons jogos. E tem outra informação aqui também, agora do Lucas do Globo, que o Freitas avançou na recuperação do edema ósseo no tornozelo e o zagueiro pode voltar a ser relacionado no jogo de amanhã contra o Palmeiras, mas a chance aumenta para a partida diante do Rivadavia. Então, não teremos só o Julián Millán contra o Rivadavia, teremos também a opção do Freitas, que aí fica à mercê também do Marcão, se vai utilizar ou não ambos os jogadores, e ambos são canhotos, tá? Tanto o Freitas quanto o Julián Millán jogam pelo lado esquerdo, são canhotos. Então, beleza. Aí fica a mercê do Marcão. O que pode pesar também para a escolha deles é em relação à falta de ritmo de jogo, né? Porque se eles jogarem apenas o jogo contra o Rivadavia, é um jogo importantíssimo e zagueiro sem ritmo de jogo é uma tristeza. Por quê? Tempo de bola. Você acaba perdendo muito tempo de bola ali e com isso, meu amigo, é fatal. Você pode ter erros ali que vão acabar com a possibilidade do Fluminense em vencer o jogo. Então, é muito perigoso, sim, usar zagueiros quando eles estão sem ritmo de jogo, tá bom? Então é isso. O que eu queria dividir para vocês é isso, Julián Millán e Freitas retornando. Isso acaba sendo muito bom para Marcão, que dá um pouco mais de opções para ele, né? E o Fluminense não fique aí todo escasso em relação à zaga. Só que a informação que, cara, mexeu um pouco comigo, para quem acompanha o Hora do Flu, sabe que não é novidade que eu sempre pedi a contratação de Sérgio Conceição, né? E por que eu peço a contratação desse cara? Porque eu vejo um treinador, para mim, um dos melhores portugueses, tá? É o Sérgio Conceição. É um treinador
muito inteligente, um treinador que forma jogadores, que oportuniza a base, mas é um treinador que é outro sarrafo. Só para você entender. Sérgio Conceição, ele é um treinador que não aceita reme-reme, leg-leg, com ele não tem conversinha, tu entendeu? É um cara de elite, né? Se ele vem para uma equipe, é porque a equipe vai brigar pelos títulos. E essa é a questão do Sérgio Conceição. Ele não vem para uma equipe para fazer um bom trabalho, um trabalho medíocre. E quando eu falo medíocre é no médio, não. A gente tá falando de um treinador que é top de linha. É um treinador que vem e faz teu time brigar para ser campeão. Esse é o nível, né, do Sérgio Conceição. Vou falar um pouquinho mais sobre a característica do treinador e por que eu queria muito ele no Fluminense e por que eu acho que ele no Fluminense seria o casamento perfeito. Mas a informação é do amigo Gabriel Amaral, lá no, se eu não me engano, essa informação ele soltou lá no Jornada, né? Na live, onde ele disse que Matheus Montenegro gosta muito do Sérgio Conceição, né? E se o presidente gosta, quem sabe não rola em um negócio, né? Muita gente fala em relação a salários, né? Lá também o Gabriel vai falar que na Arábia ele ganhava cerca de 3 milhões por mês, mas claro que ele não vai receber na Arábia, né? Não vai receber no Brasil o que ele receberia na Arábia, mas vai dizer que no Milan ele ganhou cerca de 1 milhão por mês, então já caberia no Fluminense. Só para você ter ideia, Zubeldia ganhava no Fluminense um pouco mais de 1 milhão de reais, então assim, chegar no meu termo com o Sérgio Conceição seria legal, né? Talvez daria, né? Encaixaria ali em relação ao salário. E você poderia colocar bônus, né? Caso o time fosse campeão, você daria um valor, né? Bônus normal, né? Então, assim, seria legal. Sem falar que é um treinador que está atualmente sem clube. Cara, essa informação me animou tanto. Pensar que Sérgio Conceição não é só um sonho um sonho particularmente meu, né? Mas assim, de vários outros tricolores, eu vejo exclusivamente ali no Twitter, muita gente comentando sobre essa possibilidade, porque sabe o que o Sérgio já fez no Porto, né? Principalmente no Porto. Aqui, só para você ter uma noção, né? A temporada 17-18, né, foi o início ali, e a gente tem o Porto com 52 jogos, 38 vitórias, aí tem aqui, né? Aí vai, mano. São 7 anos, se eu não me engano. 1, 2, 3, 4, 5. São 7 anos, né? Do Sérgio Conceição no Porto, né? O início lá, 17-18, e o término recente, né? 23 e 24. Depois ele passou ali um pouco pelo Milan, né? E depois no Al Ittihad, né? Também ali foram passagens mais curtas, né? E ele não conseguiu repetir toda essa permanência dele. Mas aqui é o grande ápice do trabalho de um jovem Sérgio Conceição, né? A gente tá falando de um treinador de apenas, pessoal, 51 anos de idade, tá? Muito jovem ainda para treinador. Então, assim, é muito legal. Alguns pontos, e por que me anima se realmente o Matheus Montenegro, tá? Colocar o Conceição como um dos alvos, é o seguinte: primeiro de tudo, filosofia, né? Sérgio Conceição, ele é um dos treinadores mais ecléticos que eu particularmente já vi. Thiago, me explica. Ele é o típico de treinador que é o seguinte: ele não tem um jeito engessado de jogar. Uma das grandes, na época do Porto, né? Uma das grandes formações que ele usava muito era o 4-4-2. Dentro desse 4-4-2 tinha algumas variações, né? 4-1-4, sabe? Mas era sempre dentro daquele arquétipo do 4-4-2 e as variações, né? Às vezes os pontas, às vezes você tinha meias mais abertos. Mas assim, sempre dentro de uma filosofia estruturada, mas nunca engessado. Cara, então assim, o primeiro ponto, filosofia, eu acho que ele implementará um jeito de jogar do Fluminense que a gente vai saber o Fluminense jogando de um jeito dentro de casa e o Fluminense jogando desse mesmo jeito fora de casa. E quando eu falo jeito, eu falo de postura, porque estratégia ele tem várias, tá? Então assim, é um cara que se adapta muito também ao seu adversário e consegue explorar, né, o que tem de dificuldade, né? O adversário ele tem, né, certos problemas, ele vai explorar aquilo ali. Agora, um dos pontos que eu mais gosto do Sérgio Conceição, que ele é um cara que dá espaço para base sim, né? No Porto, só para tu ter ideia, o Vitinha, né, foi um dos nomes revelados por ele,
Fora outros. Depois tu pode fazer uma pesquisa aí que são muitos nomes, né? Ele ficou muitos anos no Porto. Então, assim, sempre oportunizou os jovens no Porto, sempre revelou jogadores também. Então, combina muito o Conceição com a filosofia de Fluminense ser esse clube formador. E agora, o ponto que eu acho que é o melhor ponto, assim, tática, ele é muito bom, né? É muito inteligente, é um cara que consegue, sabe, aproveitar dos erros do adversário. Mas, meu amigo, uma das coisas mais legais do Conceição é ele consegue tirar o melhor de cada jogador. Até daquele jogador que você questiona a qualidade técnica, ele arruma espaço e função para aquele cara. É impressionante, pô. Isso pra mim é o ápice do Conceição. Muita gente vai falar que o ápice dele é porque ele é muito inteligente, muito copeiro pra caramba. Ele é muito copeiro, eu sei. Mas eu acho que quando ele consegue, de certa forma, pessoal. Tipo assim, vou dar um exemplo pra vocês. Kevin Serna hoje, ele não vem sendo ele não vem sendo bem utilizado, assim, Kevin Serna tá meio perdido. O Conceição vai achar um espaço perfeito para que o Serna faça uma coisa e naquela coisa ele seja muito bom e acabe ajudando. Tu entendeu? Ele consegue aproveitar os seus jogadores, entendendo a característica dele, e consegue tirar o melhor deles dentro de campo. Ele é fera em fazer isso aqui. É bizarro. Vários jogadores que já passaram pelo Porto, que ninguém dava nada. Vou dar um exemplo. O exemplo que eu queria dar é o Wendel, né? O Wendel, lateral esquerdo. Ah, pessoal, pô, o Wendel, lateral esquerdo. É um lateral esquerdo ok. Mano, mas na mão do Conceição... Que isso, cara? Ele jogava muito bem. Então, assim, ele tem essa grande qualidade. Além de ser inteligente, copeiro usa a base, usa. Mas, meu amigo, ele tira o melhor de cada jogador, né? Entendendo ali as características do cara. Tu nunca vai ver o Conceição, tipo assim, fulano tipo o que a gente via muito com o Lima, né? Aí o Lima, botava o Lima pra jogar de tudo que é jeito. Não, cara, tu nunca vai ver isso. Porque ele vai identificar onde o Lima pode render e vai dar uma função pra ele quando ele entrar naquela função. Tu entendeu? Não vai ficar, ele cabe ali também, ele também faz isso. Não. Ele vai identificar o que o cara faz, vai ver as características e aquele cara vai ficar muito bom naquilo ali. Por mais que seja, sei lá, só puxar um contra-ataque, por mais que seja só cortar pra dentro, então assim, ele vai criar formas para que Soteldo consiga cortar pra dentro ou cruzar pra linha de fundo e tal. Então assim, para jogadores que estão vivendo momentos abaixo, né, como o próprio Castilho, vários outros jogadores do Fluminense que não estão conseguindo render muito, esse cara potencializa seus jogadores de forma bizarra. Porque ele também é muito... o Conceição, o pessoal fala que ele é muito linha dura, mas pô, ele é muito... Ele consegue administrar muito bem o seu elenco. Meu amigo, pra ficar 7 anos no clube, não tem como não saber administrar seu elenco. Então, assim, os caras que se aproximam do Sérgio, que trabalhavam com o Sérgio Conceição, sempre falam isso, que ele é um cara muito bom de grupo também, né? Um cara que consegue ali oportunizar todo mundo, cria os jovens, então assim, é outro nível de treinador, gente, é outro nível de treinador, né? É claro que um treinador desse calibre, você tem que fazer um planejamento a longo prazo, não adianta tu falar assim, vou trazer o Conceição para que o Sérgio chegue agora, se não passar do Rivadavia, demitido o Sérgio. Pô, isso nunca vai dar certo em lugar nenhum no mundo em relação... Porque é um treinador que ele precisa de tempo para poder entender tudo que está acontecendo aquilo ali, entender toda a filosofia do Fluminense em relação à base e com isso vai construindo o Fluminense de acordo com os seus ideais. Na minha opinião, se isso se confirmar, de Matheus Montenegro gostar muito do Sérgio Conceição, e só não gosta do Sérgio Conceição quem não conheceu a história dele. Digo que você vê o que ele fez já na sua carreira como treinador, né? Foi jogador também, mas como treinador, você vai ver que é um cara ápice e um dos melhores técnicos portugueses, tá? O que poderia muito bem fazer o que faz o Abel no Palmeiras. Tá? O Sérgio conseguiria fazer no Fluminense. Então você olha o Abel no Palmeiras e pensa, poxa, o Abel sempre revelando os jovens lá, um Palmeiras sempre brigando lá em cima, sempre com um estilo muito firme de jogar independente do lugar. Então, o Sérgio Conceição fez isso no Porto e certamente conseguiria fazer isso no Fluminense também. Então assim, seria um técnico de alto escalão, alto nível, primeira prateleira, um cara que já chegaria ali com uma moral muito grande. E eu acho que o torcedor
torcedor já chegaria, né, abraçando ele também, algo que é muito importante, essa parceria entre a torcida e o treinador, né? Então, assim, cara, seria fantástico, fantástico. Já traria o Conceição pra deixar ele aí. Não passou do Rivadavia, não é culpa dele. Vamos seguindo. No ano que vem já vai ter alguma reformulação aí. Deixar que ele faça essa linha, essa filtragem de jogadores que vão chegar, de jogadores que estão indo embora. Isso seria muito legal, deixar ele montar esse elenco também, pra adaptá-lo o máximo com o seu estilo de jogo. Seria fantástico. É tão fantástico que eu acho que o Fluminense não me faria feliz assim. Não me faria, pô. Não me faria. Rapaz, vou te falar, se traz o Sérgio Conceição, já tô 2027 coming, sabe? Já tô pensando na temporada que vem, no que pode acontecer. Porque seria um técnico de primeiríssima prateleira. Top de linha, né? Então é isso. Comente o que você acha, né? Quero muito sua opinião, mas essa informação me animou demais. Beijo, gente. Valeu, forte abraço, tamo junto.